Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. É com alegria que nos encontramos uma vez mais para juntos podermos estudar acerca da vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Temos estado a estudar sobre o tema da mordomia, o que é isto de ser um mordomo de Deus, e temos contado com a presença do pastor Daniel Vicente. Olá, muito obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Obrigado, pastora Rita, é sempre um prazer estar contigo. E é com a presença do pastor Daniel Vicente e através do estudo que ele já realizou para nós, para nos poder explicar, que vamos iniciar mais uma Escola Bíblica, como sempre, com o nosso sumário. Qual é o sumário para hoje? Deus cria e opera através de determinados sistemas ou estruturas. Vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que Deus nos ensina acerca disto, o que é que Ele nos explica acerca disto. Então vamos fazê-lo. Se tiver a sua Bíblia consigo, acompanhe-nos abrindo-a. Se não tiver, pode usar o nosso quadro connosco e através do nosso quadro nós vamos fazer a leitura de hoje. E hoje o versículo está no livro de Coríntios, no 1 de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9 e no versículo 7. E diz o seguinte: quem é que vai para a guerra à sua própria custa? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem é que anda a guardar um rebanho e não se alimenta do leite deste rebanho? Pastor Daniel Vicente, o que é que Paulo nos quer dizer? O que é que este versículo tem a ver com os temas que temos vindo a desenvolver na nossa escola bíblica? Penso que nada melhor do que consultar o próprio apóstolo Paulo para saber o que é que ele quer dizer com isto, porque ele explica logo nos versos seguintes o que é que ele quer dizer com esta ilustração em relação a quem milita à sua própria custa, ou quem planta e não recebe aquilo que plantou. E ele diz também, se nós, os apóstolos, aqueles que anunciam a palavra, os discípulos, se nós vos semeamos as coisas espirituais. Portanto, vê-se claramente que está a referir-se àqueles que eram os evangelistas, que eram os apóstolos. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Portanto, ele diz aqui claramente que aqueles que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho. Portanto, não deve haver nada que impeça a pessoa que está a anunciar a palavra de poder, portanto, ter o seu sustento e ter que estar preocupado com outras coisas para obter o seu sustento para anunciar o Evangelho. É verdade, hoje em dia já temos, quando nós olhamos à nossa volta, há tanto trabalho, as pessoas têm tão pouco tempo, se aqueles que trabalham para a palavra tiverem que ter um trabalho extra para poderem pagar as contas normais do dia-a-dia, então não iam ter tempo para a palavra. É por isso que nós temos e devemos sustentar e ajudar a que exista sustento na casa dos pastores, dos obreiros, todos aqueles que trabalham para que nós possamos receber a mensagem. Exatamente. No Antigo Testamento, Deus tinha criado esse sistema do dízimo para sustentar os sacerdotes e os levitas que estavam no templo e que tinham as suas funções no templo, e não só no templo, também junto das famílias, apoiando as famílias espiritualmente, aconselhando espiritualmente essas famílias. A situação moderna equivalente a isto será daqueles que devotam a sua vida, ou seja, que põem a sua vida ao serviço da palavra, ao serviço de anunciar a palavra, de levar aos outros motivação, de explicar a palavra, de apresentar a palavra, de apresentar as soluções que a palavra de Deus tem para os problemas da vida daqueles que estão em contacto com esses mesmos pastores, com esses obreiros, com essas pessoas que trabalham a tempo inteiro para anunciar o Evangelho. Será o correspondente moderno dessa situação do Antigo Testamento. Há um texto de Paulo que se encontra na segunda carta a Coríntios, no capítulo 11 e versículo 8, que ele acaba por muitas vezes ser mal interpretado, ser mal conhecido e acaba por criar um pensamento de contradição. Não é uma contradição, pois não? O que é que este texto nos diz e nos pode ajudar? Como é que vamos percebê-lo melhor? Portanto, o apóstolo Paulo diz que
outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ou seja, ele estava aqui a falar, ironicamente, dizendo, estão a ver? Porque vocês não cumpriram a vossa missão, porque vocês não fizeram aquilo que deviam ter feito, que era devolver o vosso dízimo fielmente e apoiar-me no meu trabalho, então outros tiveram de fazê-lo, porque há outros que se consideraram importante eu anunciar-vos o Evangelho e eu transmitir-vos a palavra. Então foram outras igrejas, foram outras comunidades de crentes que subsidiaram a minha vinda junto de vocês para vos anunciar a palavra. Se eles não o tivessem feito, eu estaria num grave problema. Ironicamente, uma igreja pobre estava a subsidiá-lo para trabalhar numa igreja rica. Numa igreja rica, alguns que tinham possibilidade de o apoiar e portanto, isto não estavam senão, como dizia há pouco a passagem que lemos no início desta nossa aula, portanto, aquele que estava a lavrar a terra tinha que receber o fruto do trabalho que estava a efetuar. Ele estava a lavrar na terra daquelas pessoas, na terra no sentido da sua vida espiritual, ele deveria ter recebido deles, mas não foi isso que aconteceu, mas houve outros que compreenderam essa importância e que mesmo assim o apoiaram. E, portanto, é isso que ele está a dizer aqui, ironicamente. Muitas pessoas têm dúvidas acerca de como é utilizado o dízimo, ou seja, as pessoas dizem, mas depois usam este dinheiro para outras coisas. O dízimo tem um objetivo e ele é única e exclusivamente usado para o objetivo que tem. Não pode ser usado noutra obra, verdade? Não. O dízimo, biblicamente falando, tem este objetivo e propósito particular de apoiar aqueles que vivem do Evangelho, ou seja, e que têm o propósito também da disseminação desse mesmo Evangelho por diversas formas, não é? E, portanto, o dízimo só deve ser canalizado para esse fim. Por mais criativa que seja a nossa forma de usar o dízimo, nós não temos esse direito, porque, como já vimos, o dízimo é santo ao Senhor. Deus deu-lhe esse caráter santo e, portanto, nós não podemos usar aquilo que Deus deu um determinado propósito com outro fim, sem estarmos a desvirtuar o princípio para o qual ele foi criado por Deus. Estamos a tocar em alguma coisa santa, tirando-lhe o respeito que ela deve ter para com... Exatamente. É para apoiar aqueles que foram comissionados pela Igreja para anunciar o Evangelho e para prover os meios para a difusão desse mesmo Evangelho. É importante aquilo que ouvimos, é importante aquilo que retemos. Como é que vamos aplicar isto? O que é que esta lição nos traz de forma prática para aquilo que vamos ouvir hoje? Ouvimos hoje. Muito bem. Então eu convidaria, se aqueles que nos escutam neste momento ainda não tinham compreendido este propósito do dízimo, se ainda não tinham compreendido que o dízimo tem um propósito especial e não deve ser utilizado, por exemplo, para o sustento dos pobres, não podemos fazê-lo através das nossas ofertas, mas não através do dízimo, se ainda não tinham compreendido, agora que já o compreende e ouviu aquilo que a palavra de Deus diz acerca do uso que deve ser dado ao dízimo, então não deixe de fazer a sua devolução do seu dízimo com esse propósito, o único propósito que Deus deu a este seu sagrado, esta sua sagrada porção, a esta santa porção que Ele colocou nas nossas mãos. E nós ficamos esclarecidos, acreditamos que o Senhor é perfeito e tudo aquilo que Ele cria é perfeito. E esse sistema foi criado pelo nosso Deus, por isso temos de confiar no perfeito que Ele é. Contamos com a sua presença na nossa próxima lição. Até lá!